Vitória sobre os vícios. Primeira palavra da cruz: ira. Reflexão do venerável Fulton Sheen. No ser humano, a paixão da ira é a que possui raízes mais contundentes do que qualquer outra em sua natureza racional. A ira e a razão podem se equilibrar, pois a ira fundamenta-se na razão, que leva em consideração tanto a injúria feita quanto a satisfação a ser exigida. Nós nunca ficamos irados a não ser que alguém tenha nos ferido de alguma forma, ou que achamos que o tenha feito. Mas nem toda ira é pecaminosa, pois existe uma certa ira justa. Na ocasião em que nosso bendito Senhor expulsa os cambistas do templo, encontramos a expressão mais perfeita de ira justa. Passando por suas portas sombreadas na festa da Páscoa, encontrava nosso Senhor comerciantes gananciosos, seduzindo a cada turno os adoradores, que necessitavam de cordeiros e pombas para os sacrifícios do templo. Fazendo um arranjo de pequenas cordas, moveu-se entre eles, tendo açoite em mãos, com uma dignidade calma e um belo autocontrole, mais convincente que o chicote. Expulsou bois e ovelhas. Com suas mãos, revirou as mesas dos cambistas que se arrastavam no chão à procura de suas moedas. Apontava aos vendedores de pombas, ordenando-lhes que deixassem o pátio externo. A todos dizia: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Aqui era cumprida a injunção das Escrituras: mesmo em cólera, não pequeis. A ira não é pecaminosa sob 3 condições. Se a causa for justa, por exemplo, a defesa da honra de Deus. Se a ira não for maior do que exige a situação, isto é, se for mantida sob controle. E 3, se for rapidamente controlada. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios 4, 26. Aqui não estamos preocupados com a ira justa, mas com a injusta, isto é, aquela que não tem causa legítima. A ira que é excessiva, vingativa e duradoura. Aquele tipo de ira e aversão contra Deus que destruiu a religião em 1/6 da superfície da terra, queimando inúmeras igrejas e capelas, matando mais servos de Deus do que em qualquer outro tempo anterior ao nosso. Falamos do tipo de ódio que não é apenas dirigido contra Deus, mas também contra os semelhantes, disseminados pelos discípulos da luta de classes, aqueles que falam de paz, mas se gloriam na guerra. Falamos da ira vermelha, que empurra o sangue para a superfície da pele, e da ira branca, que o empurra para as profundezas, branqueando o rosto. Falamos da ira que procura vingar-se a fim de retribuir na mesma proporção, golpe por golpe, soco por soco, olho por olho, mentira por mentira. A ira do punho cerrado preparado para atacar, não em defesa do que é amado, mas em ofensa contra o que é odiado. A não ser que a sufoquemos por meio do amor, esse é o tipo de ira que destruirá a nossa civilização. Nosso bendito Senhor veio fazer uma reparação pelo pecado da ira, primeiro ensinando-nos uma oração: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois, dando-nos um preceito: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Mais concretamente, acrescentou: se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Mateus 5, 40 a 41. A vingança e a retaliação foram proibidas. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mateus 5, 38 e 44. Esses preceitos tornavam-se ainda mais marcantes porque ele mesmo os praticava. Quando os Gerasenos
zangaram-se com ele por colocar um valor maior sobre um homem aflito do que sobre uma manada de porcos, as Escrituras não registram nenhuma resposta. E entrando no barco, atravessou as águas e veio para sua própria cidade. Ao soldado que o golpeou com um punho cerrado, humildemente respondeu: se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bate? A reparação perfeita pela ira foi levada a efeito no Calvário. Podemos quase dizer que a ira e o ódio levaram nosso Senhor a subir aquela colina. Seu próprio povo o odiava, pedindo sua crucificação. A lei o odiava, porque abandonava a justiça para condenar a verdadeira justiça. Os gentios o odiavam, pois consentiam em sua morte. As florestas o odiavam, porque uma de suas árvores carregava o fardo de seu peso. As flores o odiavam ao tecer espinhos para sua fronte. As entranhas da terra o odiavam, ao dar seu aço na forma de martelo e pregos. Então, personalizando todo esse ódio, pode-se dizer que a primeira geração de punhos cerrados na história do mundo estava ali, sob a cruz, erguendo seus punhos contra a face de Deus. Naquele dia, rasgaram seu corpo em pedaços, como nos dias de hoje esmagam seus sacrários. Aniquilam crucifixos hoje, tal como feriam o crucificado no Calvário. Que ninguém pense que o fenômeno do punho cerrado é apenas do nosso século. Quem são os corações endurecidos de hoje? São os sucessores daquelas gangues que há 2000 anos, sob a cruz, levantavam seus punhos cerrados contra o amor. Ao contemplar essa cena de ódio, não se pode deixar de sentir que se houve alguma ocasião em que existia justificativa para a ira, justo julgamento para a justiça, legitimidade para um golpe justo do poder, um protesto legítimo da inocência e uma vingança justa de Deus contra o homem, era naquele instante. E, no entanto, naquele momento, quando foice e martelo se combinavam para cortar a grama na colina do Calvário, erguer uma cruz e cravar pregos nasquelas mãos, a fim de que as bênçãos do amor encarnado se tornassem impotentes, ele, como uma árvore que banha um perfume, o machado que a dilacera, deixava cair de seus lábios aos primeiros ouvintes a perfeita reparação pela ira e pelo ódio. Uma oração diante do exército de punhos cerrados, a primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O maior pecado pode agora ser salvo. O mais obscuro pecado pode agora ser apagado. O punho cerrado pode agora ser aberto. O imperdoável pode agora ser perdoado. Enquanto certificavam-se do que faziam, ele aproveita a única mitigação possível de seu crime e argumentava com seu pai com todo o ardor de um coração misericordioso. Ignorância. Eles não sabem o que fazem. Se soubessem o que faziam ao prender o amor a um tronco e ainda continuassem a fazê-lo, jamais seriam salvos, seriam condenados. Os punhos cerravam-se na ignorância e, por essa razão, poderiam ser abertos, tornando-se mãos em posição de oração. As línguas blasfemavam na ignorância e, por essa razão, ainda podiam rezar. Não é sua sabedoria consciente que os salva, é sua ignorância inconsciente. Essa palavra da cruz nos ensina que a razão para perdoar é a ignorância e que não há limites para o perdão. A razão do perdão é a ignorância. A divina inocência encontrava uma razão para o perdão. De fato, a culpa não seria suficiente para o impedir. Os primeiros sermões de Pentecostes de São Pedro usaram esta mesma justificativa da ignorância para a crucifixão, tão recente em suas mentes. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Atos 3, 15 e 17. Se houvesse plena consciência do mal, perfeita deliberação e plena compreensão das consequências dos atos, não haveria lugar para o perdão.
É por isso que não há redenção para os anjos decaídos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Nós não. Somos muito ignorantes. Ignorantes sobre nós mesmos e sobre os outros. Ignorantes sobre os outros. Muito pouco sabemos sobre seus motivos, sua boa-fé, as circunstâncias que envolvem suas ações. Quando outros infligem a nós uma violência, nós muitas vezes esquecemos o pouco que sabemos sobre seus corações e dizemos: não consigo ver que há a menor justificativa. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E, no entanto, exatamente nas mesmas circunstâncias, Jesus encontrou uma justificativa. Eles não sabem o que fazem. Não sabemos nada sobre o interior do coração do nosso próximo e, portanto, nos recusamos a perdoar. Ele conhecia o coração de dentro para fora e, porque o conhecia, perdoava. Tome qualquer cena acidental, desde que 5 pessoas a observem e logo teremos 5 histórias diferentes sobre o que aconteceu. Ninguém vê todos os lados. Nosso Senhor vê, e é por isso que perdoa. Porque encontramos desculpas para nossa ira contra o nosso próximo, mas nos recusamos a admitir as mesmas quando alguém está irado contra nós. Dizemos que os outros nos perdoariam se nos entendessem perfeitamente e que a única razão pela qual estão irados contra nós é porque eles não sabem. Mas por que essa ignorância não é recíproca? Não poderíamos ser tão ignorantes dos motivos deles, tanto quanto dizemos que eles são ignorantes dos nossos? A nossa recusa em encontrar uma desculpa para o seu ódio não significa, nitidamente, que sob circunstâncias semelhantes, nós mesmos seremos incapazes de ser perdoados? Nesse caso, os católicos não deveriam odiar os fanáticos, os comunistas, os perseguidores da Igreja, pois a maioria deles não sabe o que faz. A todos os que me escrevem cartas venenosas sobre a Igreja, respondo: compreendo perfeitamente o seu ódio à Igreja e ao seu sacerdócio. Se eu tivesse sua educação, se me contassem exatamente as mesmas inverdades e eu acreditasse nas mesmas calúnias, com meu próprio caráter e disposição peculiar, odiaria a Igreja 10 vezes mais do que odeias. Realmente não odeias a Igreja Católica, mas o que acreditas sobre ela. Não podemos reivindicar nossa parte no perdão da primeira palavra da cruz, a ira, a menos que estejamos prontos a justificar o outro, como nosso Senhor fez por nós. Oramos para que nos perdoem as nossas ofensas, mas tal perdão só se estenderá com uma condição: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A ignorância sobre nós mesmos é outra razão para perdoarmos os outros. Infelizmente, conhecemos a nós mesmos muito pouco, mas os pecados do nosso próximo, suas falhas e fraquezas, sabemos 1000 vezes mais do que os nossos próprios. A crítica aos outros pode ser ruim, mas a falta de autocrítica é pior. Seria menos errado criticar os outros se primeiramente criticássemos a nós mesmos, pois se primeiro voltássemos os holofotes para as nossas próprias almas, nunca nos sentiríamos no direito de voltá-los para a alma de qualquer outra pessoa. É apenas porque ignoramos nossa verdadeira condição que deixamos de perceber o quanto precisamos de perdão. Alguma vez ofendemos a Deus? Ele tem o direito de estar irado contra nós? Então por que nós, que precisamos tanto de perdão, não nos esforçamos para obtê-lo por meio do perdão aos outros? Isto acontece porque nunca examinamos nossas próprias consciências. Somos tão ignorantes da nossa verdadeira condição que sabemos sobre nós somente um pouco além do nosso nome e endereço e do quanto possuímos. Mas sobre o nosso egoísmo, inveja, detração, ou seja, nosso pecado, não sabemos absolutamente nada. De fato, para nunca conhecermos a nós mesmos, odiamos o silêncio e a solidão. Para que nossa consciência não prossiga conosco como uma reparação insuportável, abafamos sua voz em diversões, distrações e ruídos. Se nos encontrássemos nos outros, os odiaríamos. Se nos conhecêssemos melhor, seríamos mais clementes com os outros.
Quanto mais duros formos conosco, mais leves seremos com os outros. O homem que nunca aprendeu a obedecer não sabe como comandar. E o homem que nunca disciplinou a si mesmo não sabe como ser misericordioso. É sempre o egoísta que é cruel com os outros, e aqueles que são mais duros consigo mesmos são os mais gentis com os outros. O professor que sabe menos é sempre o mais intolerante com seus alunos. Somente um senhor que pensava tão pouco de si mesmo, a ponto de tornar-se homem e morrer como um criminoso, poderia perdoar a fraqueza daqueles que o crucificaram. Não é o ódio em si que é errado, mas o ódio à coisa errada. O erro não está na ira, mas em estar irado contra a coisa errada. Diga-me quem é seu inimigo, e eu lhe direi quem és. Diga-me o que odeias, e direi o teu caráter. Odeias a religião? Então tua consciência te incomoda. Odeias o rico? Então és avarento e queres ser um deles. Odeias o trabalhador? Então és egoísta e esnobe. Odeias o pecado? Então amas a Deus. Odeias o teu ódio, egoísmo, temperamento impulsivo e maldade? Então és uma boa alma, pois se alguém vem a mim e não odeia sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. A segunda lição a ser extraída desta primeira palavra da cruz, que é a ira, é que não há limite para o perdão. Nosso Senhor perdoou sendo inocente, e não porque fora perdoado. Portanto, devemos perdoar não apenas quando formos perdoados, mas quando inocentes. O problema dos limites do perdão perturbava São Pedro, fazendo-o perguntar a Nosso Senhor: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pensou que estava estendendo o perdão ao dizer 7 vezes, pois seria o quádruplo do estipulado pelos mestres judeus. Pedro propôs um limite além do qual supostamente não haveria perdão. Pedro assumiu que o direito de ser perdoado é automaticamente renunciado após 7 ofensas. Seria o mesmo que dizer: eu renuncio ao meu direito de te cobrar dívidas se o limite de $7 nunca for excedido. Mas se excedido esse montante, então cessará meu dever. Poderei te estrangular por $8. Nosso Senhor, ao responder a Pedro, diz que o perdão não tem limites. O perdão é a entrega de todos os direitos e a negação dos limites. Eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Isso não significa 490, mas infinitamente. O Salvador, então, passou a contar a parábola do servo injusto, que imediatamente após ter uma dívida de 10.000 talentos, perdoada por seu senhor, sufocou um companheiro que lhe devia 100 moedas. A implicação clara é que as ofensas pelas quais Deus nos perdoa são desproporcionais às ofensas que nosso próximo comete contra nós. A proporção mencionada na parábola, por exemplo, é de 1,5 milhão para 1. O servo impiedoso, recusando-se a ser misericordioso com seu devedor, teve sua própria misericórdia revogada. Sua culpa não era que, precisando de misericórdia, se recusasse a mostrá-la, mas sim que, tendo-a recebido, era ainda impiedoso. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus 18, 35. Perdoando, seremos perdoados. Desviando nossa ira contra os outros, Deus desviará sua ira de nós. O julgamento é uma colheita onde colhemos o que semeamos. Se semearmos ira contra nossos irmãos durante a vida, colheremos a justa ira de Deus. Não julguemos e não seremos julgados. Se durante a vida de coração perdoarmos uns aos outros, no dia do juízo final, o Deus onisciente permitirá algo muito incomum a si mesmo. Ele esquecerá como é feita a operação da adição e se lembrará apenas da subtração. Aquele que tem uma memória de toda a eternidade não se lembrará mais
de nossos pecados. Assim, seremos salvos mais uma vez através da divina ignorância. Ao perdoar os outros com base no fato de que não sabem o que fazem, nosso Senhor nos perdoará com base no fato de que não se lembra mais daquilo que fizemos. Pode muito bem ser que, se Ele olhar para alguém que, depois de ouvir a primeira palavra na cruz, agora gentilmente abençoa um inimigo, se esqueça que esse inimigo foi em outro tempo um punho cerrado, vermelho com sangue da cristandade.